Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Viscelmo Alencar e aqui nesse canal a gente trata sobre cálculos trabalhistas e sobre o sistema PJ-Calc. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre limitação de períodos do cálculo dentro do PJ-Calc. Tá? É uma aula bastante inicial, eu espero que te ajude aí de alguma forma. Eu vou compartilhar agora a minha tela para que a gente possa tecer aqui alguns comentários. Pois bem, eu estou aqui com o PJ-Calc e vamos iniciar um cálculo novo para que a gente possa fazer aqui algumas considerações, tá? Eu cliquei aqui em criar novo cálculo e ele caiu aqui nessa tela, né? Dados do processo, onde a gente preenche a parte inicial do processo, o número de processo, dados das partes, enfim. Mas vamos aqui ao que nos interessa, que é a tela parâmetros do cálculo. É aqui que a gente faz as limitações de períodos do cálculo na maioria das vezes, tá? Eu vou escolher aqui um estado e um município e digamos que a primeira simulação que eu quero trazer para você é colocando aqui a data de admissão 1º de janeiro de 2022 e deixar em branco a data de demissão. O sistema permite que a gente faça isso, tá? Então eu vou colocar aqui a data de admissão de ajuizamento 3 de janeiro de 2023, tá? E dessa forma aqui ele não vai aceitar, né? Porque ele precisa que a gente preencha um desses dois campos aqui, a demissão ou a data final. Essa data final ela é importante porque ela permite que a gente calcule verbas com data posterior à data da demissão. Tá? Se eu não colocar essa data aqui, data final, se eu não limitar esse período posterior à data da demissão, ele não vai permitir nenhuma verba depois da data de demissão. Nessa situação aqui, ó, ele vai calcular, por exemplo, 13º salário até o último mês de dezembro. Né? Vamos fazer aqui uma simulação aqui. Ó. Vou salvar, vou vir aqui no menu verbas, vou criar aqui uma verba 13º salário. Então eu vou entrar na parte aqui de ocorrência das verbas, né? Ele traz aqui apenas uma ocorrência, tá? E ele calculou aqui, ó, até dezembro de ano de 2022, né? Ele, mesmo eu não tendo colocado uma data de demissão, ele não calculou, por exemplo, a projeção do aviso prévio, tá? Então isso aqui, dependendo da situação, naqueles casos que o empregado não foi demitido, né, você pode deixar a data de admissão em branco. Ele vai pegar, né, segundo o próprio manual do sistema, né, ele utiliza aqui, entre essas quatro verbas, ele vai pegar aqui a maior entre essas duas e a menor entre essas duas aqui, caso estejam todos os campos preenchidos. Então essa é a primeira simulação. Então, por exemplo, se eu quiser calcular um dano moral, uma verba de dano moral que tenha ocorrido depois da demissão, vamos dizer que ele tenha sido demitido aqui 31 de dezembro de 2022, eu posso calcular aqui um dano moral que aconteceu dia 5, ou, por exemplo, que foi, vamos dizer assim, arbitrado, que foi deferido depois dessa data, né, até a data de hoje. Entre essa data aqui e essa data eu posso calcular qualquer verba. Eu utilizo muito isso aqui também quando eu vou calcular, por exemplo, descumprimento de acordo, né, que o descumprimento de acordo é posterior à data da demissão. Então eu utilizo essa marcação aqui também e quando eu quero calcular outras verbas que ultrapassam a data da demissão. Mas além disso, a gente pode fazer uma limitação considerando aqui a data inicial também, tá? Então, por exemplo, se eu não marcar nada aqui, nessa situação, o sistema vai calcular 13 dozeavos, ou seja, 12 dozeavos aqui do período que ele trabalhou, de janeiro a dezembro, e mais um dozeavos referente ao aviso prévio, porque aqui embaixo está marcada a projeção do aviso prévio indenizado. Então, se eu salvar aqui, ó, eu vou vir aqui nas verbas, esse mesmo 13º salário, depois que eu regerar aqui, ó, que eu alterei a data, ele está pedindo para regerar, ele vai trazer aqui para mim 12 dozeavos e mais um referente ao aviso prévio, né? O período da demissão dele de 31 de dezembro foi ali para 30 de janeiro, né? Em razão dos 30 dias de aviso prévio, né? Nesse caso aqui, 33 dias, né? Então, voltando aqui na parte dos dados do cálculo, a gente pode fazer uma configuração aqui. Vamos pensar aqui num caso mais prático.
tá? Digamos que o empregado trabalhou nesse período aqui, tá? Você vai calcular um adicional de insalubridade ou algumas verbas mensais, né? Mas só a partir de 1º de julho. Mas o aviso prévio, por exemplo, você vai calcular normalmente, né? A incidência do aviso prévio nas verbas rescisórias você vai calcular normalmente. Então, por exemplo, digamos que aqui você vai colocar 1 de 7 de 2022, 1 de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2022, tá? Você vai limitar as verbas a esse período aqui, tá? Mas aqui, ó, onde tem limitar avos ao período do cálculo, como ele está desmarcado, ele vai calcular o aviso prévio e os 13º salário, as férias, ele vai calcular de todo o período, que é isso que a gente quer, né? Eu quero, por exemplo, que ele só limite verbas mensais, vamos dizer assim, tá? Então, como eu não estou limitando os avos a esse período aqui de 6 meses, ele vai calcular de todo o período, tá? Então, eu vou salvar aqui, ó, e nós vamos calcular aqui 2 verbas, né? O próximo, eu vou até excluir esse 13º salário aqui para a gente começar do zero. Eu vou calcular aqui um 13º salário e um adicional de insalubridade e um aviso prévio e umas férias. Pronto, tá? Então vamos salvar aqui. Eu vou colocar aqui no 13º aqui uma base de cálculo, né? Vou colocar o salário mínimo, tá? Para a gente não ter que criar histórico. E é isso, né? Então vamos ver aqui como ele fez essa configuração aqui dos meses, dos períodos, né? Que a gente pediu para ele calcular. Primeiro, o 13º salário. Vamos clicar aqui em ocorrências, ó. Ele calculou normal o período todo, mesmo eu tendo limitado ali a 6 meses. Por quê? Exatamente porque aqui nos dados do cálculo, parâmetros, eu deixei desmarcada a opção limitar avos ao período do cálculo. Então ele não vai considerar os avos para fins de períodos do cálculo. Vamos ver agora o adicional de insalubridade. Ó. Insalubridade ele já pegou só o período que eu marquei lá, que eu delimitei lá de julho a dezembro. Vamos ver o aviso prévio. O aviso prévio, ele calculou os 33 dias também, né? E, por fim, as férias, ele também calculou de todo o período. Se eu quiser limitar esse cálculo também para fins das verbas rescisórias, eu marcaria aqui limitá-los ao período do cálculo, mas talvez nem faça muito sentido, né? Porque se você não vai fazer essa limitação, porque aqui tem 2 coisas que vão incidir, que vão influenciar. Esse aviso prévio e a limitação aqui de avos ao período. A projeção do aviso e a limitação de avos ao período do cálculo. Se você desmarcar isso aqui, ele não vai ter aquele 12 avos a mais, né? E se você marcar aqui limitar avos, ele só vai calcular de 6 meses. Vamos deixar assim, ó. Vou deixar o aviso prévio indenizado, mas vou limitar ao período do cálculo. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Ele vai pedir para regerar as verbas, algumas verbas, né? Então vamos olhar. 13º salário, como é que ficou? Ficou 6 mais 1/12 do aviso prévio, que nós não desmarcamos. O adicional de insalubridade permanece do mesmo jeito, né? A partir de julho. O aviso prévio também permanece do mesmo jeito, ele está marcado lá. E as férias aqui também ele limitou agora com... Aliás, as férias ele não limita, né? As férias ele lança o período todo. Enquanto o 13º salário ele limitou aqui, nas férias ele não limitou. E é interessante, por isso que às vezes a gente usa essa limitação de cálculos ali, né? Porque para fins de algumas verbas você quer calcular do período todo. Mas aí se você quiser alterar as férias, você vem aqui, se você entender que as férias também devem ser limitadas, você desmarca aqui, ou você altera aqui a quantidade de avos também, que também... dá certo. Isso vai valer para tudo, né? Assim, essa limitação nas verbas mensais, o FGTS, por exemplo, se você for calcular, ele vai... Opa, deixa eu ver aqui se ele vai aparecer. Não, porque eu não calculei a verba. Deixa eu calcular aqui para a gente ver. Operações. Liquidar. Vamos ver se ele não vai dar nenhum erro aqui. Falta informar o valor da maior remuneração. Como eu criei aqui umas verbas rescisórias, né, ele está pedindo a base de cálculo dessas verbas. Né? Eu vou colocar aqui em parâmetros do cálculo, maior remuneração aqui, vou botar R$ 1.300, para fins cálculo do aviso prévio. Então, voltando aqui na liquidação, operações, liquidar. Vamos liquidar aqui para a gente ver
como é que ficou aqui o FGTS. Eu vou entrar aqui em cálculo, FGTS, ocorrências. E ele só trouxe a partir de julho, porque a verba ele já criou só a partir de julho, né? Então não faria sentido ele cadastrar aqui o FGTS do resto do período. É tanto que se eu vier aqui no histórico salarial e quiser criar um histórico novo, ele já sugere também aqui o período de julho a dezembro, embora eu possa alterar. Então essa é uma alteração bastante interessante, né? Principalmente essa parte da data final, quando você quer, né, marcar uma data posterior. E também isso aqui é interessante também quando você quer fazer essa limitação sem prejudicar, por exemplo, a prescrição, né? Então você tem algumas verbas que são mais antigas, depende muito da situação fática que você está trabalhando, né? Eu espero que esse pequeno vídeo tenha te ajudado em alguma coisa nos seus estudos. Agradeço a audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.